Bom, então, as perguntas. Número 1. Eu pergunto, ele responde. Não começamos ainda. É essencial a primeira célula ser uma célula de líderes? Eu pergunto, você responde. Senhor Jesus. Ok. Não começamos ainda. É essencial a primeira célula ser uma célula de líderes? É essencial nesse modelo. Porque essa célula de liderança é que você vai aprender, quem estiver com você, os princípios vitais para que haja uma multiplicação correta. Tá? Existem lugares, na minha cidade também tem, grupos que não começaram dessa maneira, célula A. Mas ele tem uma liderança lá. Então, pelo menos o líder daquele grupo, nós trouxemos para a célula A, tá? Para que ele possa reproduzir lá dentro. Ok. Se não começar, lembra que eu falei para vocês? Se não uma célula saudável vai gerar 2 células saudáveis. Então, não necessariamente todos que vão estar nessa célula A serão líderes. Entendeu o que eu falei? Porém, ele tem que estar na mesma visão, no mesmo sentimento. Tá? Okay. O Senhor vai confirmar ele, se ele será um líder ou não. Então, você forma uma célula A sem pré-exigência. Sabe aquele negócio? Esse irmão não... E outra irmã pode participar da célula de liderança, celular? Hã? Sim. Cadê as irmãs? Amém. Tá bom? Amém. Então, célula A começa dessa maneira e ao multiplicar você vai ter líderes por gerações de células. Amém. A comunhão que nós estamos tendo aqui, ela não é, obviamente, conclusiva, são muitos pontos. E o Edmur já se dispôs aí para todas as regiões do estado treinar os irmãos com um treinamento bastante completo, ok? É isso, né, Edmur? Então, gente, se vocês depois vão querer mais detalhes, isso vai acontecer depois, nesses aperfeiçoamentos regionais. É o que nós combinamos, né, gente? Foi isso, ok. Tá. Misericórdia. Pergunta 2. E quanto tempo esta célula A deve durar? 1 ano no máximo? Isso. A célula A, ela deve ter um tempo de duração. E 1 ano no máximo tá bom. Se depois de 1 ano ela não der fruto, a gente mata ela e faz outra. É uma brincadeira. O mínimo 6 semanas, que é o que vai ter a célula Hã? Não, nós estamos de tempo agora. Espera aí. Isso. Mínimo de 6 semanas para você pegar bem o sentido treinar, cuidar, tá? No máximo 1 ano. Pessoas, eu tenho uma opinião, o Roberto tem outra. A gente aqui nem lembra o Watchman e o Witness Lee, eles eram um em tudo. Menos no quem que eram as 2 testemunhas na grande tribulação. Na tribulação, né? O Watchman achava que era Moisés e Elias? Não, Moisés e Enoque. E o Witness Lee achava que era Moisés e Elias. Pois é. Tá bom? Mas continuamos sendo um, né? É. Amém. Então tá. O máximo, Roberto, acho que tem que ser 16. Tá? Eu sou da opinião, e eu tenho visto alguma coisa, que quanto o mínimo é mais. Isso aí. O mínimo é mais. 3 pessoas começam uma célula saudável se quiser. Tá? Onde tiver 1 ou 2 reunidos em meu nome, 2 ou 3 reunidos em meu nome. Um reunido é duro. Não, mas eu falei para ver se você estava ligado aí.
E você, em 3, você pode fazer um belo de um treinamento, se consagrar e ser usado pelo Senhor. 5, 6, 7, tá? Tipo assim, na minha casa, minha mulher está aí, né? Que nós temos um limite, nós temos 8 cadeiras. Então, o grupo não pode ter mais que 8, porque como é que vai fazer? Então, é 8. A hora que chegar em 8, nós vamos multiplicar, porque senão não dá. Agora, tem casa, tipo a mansão do Roberto, pode pôr 50, aí não tem problema. Tá. Maravilha. Maravilha. Ok. Viu? São várias perguntas, tá? Mas é o seguinte, claro, apesar de ter essa situação na igreja, o nosso foco aqui agora seria a célula de jovens, tá? Mas sim, tá? Mas sim. Às vezes tem família com 4, 5, aí tem outra família, e aí nós temos um tempo para trabalhar para essa outra família poder gerar outro, claro, e essa é a meta, tá? A nossa meta ainda vai ser de 1 ano. Pode ser que não consiga, pode ser que sim, mas normalmente 1 ano, se for bem trabalhado, consegue. Ok? Terceira pergunta. Eu te pergunto? Terceira pergunta. Você que pergunta? Qual é a estrutura da reunião? Ó, estrutura da reunião. Preste atenção que eu vou falar uma coisa para você. Qual a necessidade do visitante? Entendeu? O que determina a estrutura da célula é qual a necessidade do visitante. Então você leva para a reunião o Zé das Couve. Ele está com um problema familiar, entendeu? Precisa de oração. Essa reunião vai demorar no máximo 20 minutos. É o tempo de você dar o acolhimento para ele, né, saber um pouco mais da dificuldade dele e levar o grupo a interceder e orar, impor as mãos, orar para Deus fazer a libertação na família dele. E aí depois você pode servir alguma coisa, mas 20 minutos, não, essa é a estrutura. Ah, espera aí, a pessoa quer saber mais da palavra. Bom, é diferente. Aí já demanda um pouco mais de tempo, um pouco mais de preparo. Tá? Pode cantar? Sim. Louvar o Senhor? Sim. Mas o que é que vai ser? Então, tudo nesse novo modelo não é para nós. Porque a nossa estrutura, sabe quanto tempo é? 2 horas de reuniões. Eu aguentava, eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais, né? Mas o visitante, menos aí. Não, o visitante não aguenta meia hora. Só que nós achamos que o visitante aguenta como nós, não é? Tipo assim, eu estou lá ouvindo a mensagem, o Roberto Grande está compartilhando, o Roberto Grande é impossível falar menos de 1 hora. Mas se tem um visitante, o Roberto Grande tem que falar 20 minutos, porque passou disso aí, ele não está ouvindo mais nada. No grupo familiar eu falei 10, cara. É isso aí. Deus é poderoso, aleluia. Muito bem. Agora é minha vez, né? Isso, dá o troco. Qual que é agora? 4. Qual a dinâmica da célula? Cantam hinos, leem livros? Ok. Essa pergunta está um pouco parecida com a terceira, né? Você acha que precisa falar mais? Acho que precisa falar mais, né? Ok? Pode ter hino, palavra. Na verdade, não é uma reunião para ler. Não é uma reunião de estudo. Mas tudo vai funcionar em função das pessoas novas. Ok? Tem que ser uma coisa que atenda a necessidade deles. E a reunião ela tem sentido quando trazemos novos. Quando não tem novos, nós fazemos uma reunião para nós. Uma reunião que a gente possa desfrutar. Mas antes se arrependa. Isso. Senhor, não tem ninguém novo aqui, Senhor. Tá certo, é verdade. Me ajuda, Senhor. Amém. Entendeu?
Não. A célula, até 1 ano para multiplicar. Tá? O visitante, ele tem que ser acolhido na primeira... Então, vamos falar de um visitante incrédulo. Amigo teu, ou amiga que você levou para a reunião. Tá? Antes de chegar na reunião, todo o grupo tem que saber que essa pessoa está indo, que é tua convidada, e que está com aquela dificuldade, né? Está querendo Deus, ou está com problema de câncer, sei lá. Quando ela chegar, o grupo já orou, o grupo já está preparado, tá? E tudo vai ser sem ela saber, lógico. Nós sabemos, o líder tem que fazer a integração, levar ela a receber o Senhor, crer no Senhor. E ela bem acolhida, ela vai voltar. Na terceira reunião, você não pode deixar de falar do batismo. Já vou adiantar outra pergunta. Por quê? O que acontece? Eu cansei de fazer GFCM, que a pessoa vai, ganha o Senhor, fica 1 ano, e eu estava com medo de falar do batismo. Daqui a 1 ano ela foi embora. Foi embora, não entendi por quê. E na primeira semana a pessoa foi batizada, é um milagre, eu não sei, é um milagre. Ela é transferida. O que aconteceu com você? Você foi transferida do reino das trevas para o reino da luz. Aí você fidelizou, você é do Senhor. Mas o nosso medo de falar do batismo vai levar 1 ano e não multiplica. Entendeu? Talvez se a pessoa é batizada, em nome de Jesus, né? A célula em 6 meses se multiplica. Amém. É não ter medo, não tenha medo. Olha, tá, ok. Estão falando aqui... Depende, é cada caso, tá? É cada caso. A necessidade da pessoa foi suprida. O problema nosso é que nós somos aquele balcão da farmácia, que o cara vai lá pedir aspirina, e a gente quer vender um Coron para ele, quer vender alopurinol, quer vender... Não, a necessidade dele era aspirina. Mas nós temos uma bagagem tão grande que a gente não consegue parar Aí você começa a dar para ele... Ele quer aspirina, você quer ler a bula. Essa é a nossa realidade. Aí a gente acha que 20 minutos não é. Orou com ela, recebeu o Senhor, aquela reunião já foi. Sabe o que acontece? Quando você faz isso, a festa está no céu, mas a gente não festeja. A gente está preocupado em doutrinar a pessoa. Na nossa experiência, a gente considera o seguinte: o tempo máximo de reunião, 60 minutos. Tempo máximo de reunião, 60 minutos, 1 hora. Sem contar a comida. Tá? Porque depois da 1 hora, vem a parte da comida, socialização, etc. e tal. Mas a reunião deve durar, no máximo, 1 hora. Aí você tem um tempo de oração, você tem um tempo de compartilhar, tem um tempo de... Você pode gastar uns 10 minutos cantando, no máximo, ok? Tem mais a palavra, mais o compartilhar. Então, se você somar tudo, os avisos finais, no máximo 1 hora. Tá? E aí as pessoas ficam dispensadas para ir embora, ou se elas ficam para comer, e esse tempo de comer depois é muito bom, tá? Mas não deve exceder isso aí. Então, pode ser desde os 20 minutos até no máximo 1 hora. E aquele que vai compartilhar a palavra, ok? É 10 a 20 minutos no máximo. Não pode falar muito. Tem irmão que gosta de ir de Gênesis Apocalipse, isso não dá. A pessoa, se pergunta para a pessoa, depois dessa reunião que foi longa, pode até ter sido muito boa, mas depois da reunião, você fala assim: gostou da reunião? Fala: gostei. Semana que vem você volta? Não. Deus me livre. Tem o caso, a gente já percebeu, tem irmãos sedentos pela palavra. Aí já não é a pessoa nova, é novo irmão. Assim, veio, novo entre nós. É novo entre nós. Veio ele está doido para saber das coisas. Aí você vai na madrugada.
Entendeu? Não tem problema. É ele que está. Quem dita a ordem é quem está recebendo. Né? Agora, você percebeu a pessoa fazer assim, ó. Eu já percebi isso com a minha sogra, quando ela quer que eu vou embora da casa. Oh, desculpa, bem, não ia falar isso. Mas já que eu falei, quando eu vou visitar a minha sogra, quando eu percebo ela fazer assim, ó, eu já sei que eu tenho que me mandar. Você tem que saber ler, né, o que o convidado está falando sem falar. É isso aí. Agora, também, se existe uma pessoa muito sedenta assim, não alongue a reunião, porque tem outras pessoas, tá? Vai para uma comunhão na casa dele, ou chama essa pessoa para uma comunhão na sua casa, ok? Pergunta 4, Edmur, vai lá. Roberto. É porque foi repetido, vai lá. Deve ter reunião de jovens e célula, ou podemos adotar a célula como nossa reunião de jovens, e uma vez no mês levar as pessoas para um evento regional como The Church. Uau! E depois para a reunião. Sensacional, hein? Tá. Esse The Church aqui, fera, hein? Fera. Nós vamos ter uma célula chamada Church, na célula C. Vai chegar no C, né? Gente, seguinte. A situação aqui depende muito de cada localidade. O que eu recomendo para todas as cidades onde tem poucos jovens? Fazer uma reunião de jovens, ok? Tipo um local de reuniões, etc., e com pouca gente, é muito esforço e é desanimador. Tá? Você movimenta, imagina, um local, pode ter até 5 pessoas ali, num local, dá uma sensação de vazio, de fracasso, tá? Então, eu recomendo que, se o número de jovens é pequeno, tenham somente célula. Então, se são poucos jovens, tenham somente célula. Se é uma igreja que tem um número mais ou menos de jovens, vamos lá, 15 jovens, tá? Eu recomendaria que esses 15 jovens, eu não sei quanto tempo vocês estão ali na cidade, tá ok? Vocês fizessem uma célula e rapidamente uma célula A, depois 2 células, ok? E através das células se multiplicarem, porque a questão não é manter aqueles jovens, a questão é ganhar novas pessoas, tá? Então eu recomendo que deem ênfase à célula de jovem. Agora, uma coisa que complementa as células são grandes reuniões, é a estrutura mostrada em Atos, a igreja em Jerusalém, templo e de casa em casa. Então, reuniões no templo, okay, são reuniões grandes. Então, se uma localidade consegue, por exemplo, ter toda semana, ou a semana toda, a convivência da célula, e uma vez por mês, uma reunião de jovens, seja a reunião de jovens, a gente tem que entender isso que o Edmur falou. Nós temos que entender que quando menos é mais. É melhor você fazer menos reuniões, mas que cada reunião seja bem preparada, do que você fazer muitas reuniões mal feitas, ou meia boca. Então, por isso que a experiência do The Church é boa. Por quê? Eles têm uma reunião por mês, né, até um pouco mais, que é bem preparada, ok? E aí vai todo mundo. E ela sendo bem feita, bem preparada, o Senhor ali aparece, se manifesta, se dispensa e tal, e aquilo enche. E aí você vai para os pequenos grupos, tá? Então é muito mais fácil você crescer nos pequenos grupos do que crescer como uma reunião grande de jovens. Por exemplo, você tem 15 jovens e você ganhar talvez 2 jovens, ok, ganhou 2 jovens, ganhou 10%. Ganhou 3 jovens. Os 3 jovens, parece que ele não aparece no meio dos 15. Mas você tem 7 pessoas e ganha 2. Faz toda a diferença. Tá? A gente sente que está avançando. Ok? Então, se vocês puderem equilibrar essas 2 coisas, para mim, acho que é o caminho ideal. Mas com ênfase na célula jovem. E o outro, ele serve para consolidação. Se vocês tiverem condições de manter as 2 reuniões, tudo bem. Tem número de gente que serve, que apoia,
né, que ajuda a construir. Não são só aqueles poucos carregando piano, né? Pode fazer, mas eu recomendo que será muito mais eficiente se vocês juntarem as duas estruturas e fazer menos de um e mais do outro. Pergunta 5. Como treinamos as pessoas da célula para se tornarem novos líderes? Treinamos todos? Se não for todos, como trataremos os que não forem treinados? Vamos considerar uma célula em que já passou vários processos, não a célula A, né? Acho que é essa a questão da pergunta aqui. E tem um líder lá, um líder. Ok? Acho que quem perguntou é isso, né? Na célula tem liderança, tem que ter um líder, um casal líder. Não se treina todos da célula. O líder tem que detectar e escolher alguém que ele vai desenvolver durante esse tempo, para que aquela pessoa seja como ele. É a história do mentor, né? Ulisses foi para a guerra, deixou o filho dele com um cara chamado mentor. E quando ele voltou, o filho dele estava igual o Ulisses. Ele treinou a pessoa para que a pessoa fosse capacitada igual o pai. Então veja bem, você é líder de uma célula. A célula tem 8 pessoas. Você vai escolher um irmão ou irmã, e durante o tempo você vai ter um discipulado com ela. Os outros não, os outros é alimentar, é manter. Quando multiplicar, muitos daqueles serão chamados pelos líderes. Então, a célula tem que ter um líder e um líder em treinamento. Como que nós temos feito lá? Uma vez por mês, nós temos a célula Antioquia, e vêm os líderes daqueles 8 grupos. Só que quando eles vêm, eles já trazem o líder em treinamento. Então, não é o líder vai desenvolver sozinho, vai treinar aquela pessoa sozinha. Não. O grupo Antioquia é que vai estar treinando ele. Tá bom? Uma vez por mês tem que ter uma reunião de coordenação, senão nós coordenamos da seguinte maneira: a gente vê o grupo por grupo, qual a necessidade, como é que aconteceu o mês, qual a necessidade, o que nós vamos fazer nesse mês, e aquele que está sendo treinado está ali junto, para que quando a célula se multiplica, ele seja capacitado para cuidar de uma outra célula. Ok. Bom, a pedido do Daniel, nós vamos ter que acabar a reunião, tá? É brincadeira. Que é? É o seguinte, não, tem uma pergunta aqui que são várias perguntas que estão mais ou menos relacionadas, mas tem uma que eu acho que é bem importante. Nós vamos responder essa última e algumas outras perguntas que vocês tiverem, vocês podem nos procurar aqui após a reunião, tá? Nós vamos fazer uma coisa conclusiva agora, e acabando a reunião, enquanto alguns tomam banho, né? Se é que tomam banho, né? Depois do jantar vai ser que horas? 7 da noite? Às 7 vai ser o jantar, tá certo? Então haverá um tempo para tomar banho e um tempo um pouco livre. Nós vamos estar aqui também para ter comunhão com alguns irmãos que quiserem atender. Porque também algumas coisas são bem específicas, tá ok? Mas a última pergunta que tem aqui, que é a pergunta 12, diz o seguinte: e se não tivermos um respaldo dos irmãos responsáveis? Bom, se você não tiver o respaldo dos irmãos responsáveis, você está frito. Ok. Não, se você não tiver... Então, tudo que nós vamos fazer, ok? Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer em comunhão, em coordenação, em submissão, tá? Aos nossos irmãos, os irmãos que estão à nossa frente, tá ok? Então, essa é uma regra básica, esse é um princípio básico, tá? Para nós servirmos e para ter bênção naquilo que nós fazemos, tá? É nós obedecermos e nós nos sujeitarmos aos irmãos que estão à nossa frente.
Então, se não tiver o apoio, né, dos irmãos, na verdade, não dá para fazer. O que dá para fazer é orar. Tá? É orar pelo irmão, orar pelos irmãos, é você orar pelo aquilo que Deus tem colocado no seu coração, também no nosso coração. Tá? Mas, além da oração, também está o caminho da comunhão. Acho que todos estamos abertos à comunhão. A questão das células, dos grupos familiares, é algo que tem sido orientado pelos irmãos que estão à nossa frente, os irmãos, os apóstolos que Deus colocou à nossa frente, eles têm falado sobre isso, têm orientado, e também nós estamos aqui, não é só porque nós quisemos fazer isso, mas os irmãos estão nos orientando também com relação a isso, até a questão do nome, célula, né? Tivemos comunhão com o irmão Miguel, concordou que a gente use esse termo, etc. Então, tudo que a gente faz, está fazendo dentro dessa comunhão, e vocês também precisam ter essa comunhão. E se for o caso de que algum irmão responsável, ele queira saber mais sobre isso, ele não está tão esclarecido sobre o assunto, né? Pode ligar para o Edmur. Tá? E o Edmur vai ajudar esses irmãos. O telefone vai estar aqui daqui a pouco no Zap, né? Ok. Mas eu queria... Não liga não que eu vou uivar no telefone. Ok. Mas eu queria fazer uma conclusão da seguinte maneira, ok? Até diante do que está colocado aqui. Liderança na célula. O que o Senhor tem dado para nós nesses aperfeiçoamentos, e vai continuar dando. Tá? Nós temos mais 2 ainda esse ano, tá, ok? Quando que é o próximo? Acho que dia de setembro? Bom, os irmãos estão procurando aqui a data, vai ser em setembro e o outro vai ser em novembro. Tá? E nós vamos concluir os 4 aperfeiçoamentos desse ano. Então, esse ano nós decidimos não termos nenhum grande evento de toda a região 8B, 21, 22 de setembro, e nós estamos investindo em vocês, para que vocês sejam líderes capacitados e preparados para cuidar dos irmãos, dos jovens, e levar esse encargo adiante, ok? Mas vocês vão fazer, nas micro-regiões de vocês, eventos, podem fazer eventos constantes, como The Church, todo mês, mas de toda a região nós não vamos fazer nesse ano, porque a nossa ênfase, nosso foco está em ajudar vocês, tá? E na verdade ajudando vocês, então na verdade ajudar vocês a serem bons líderes, tá, ok? Que também é o que a gente que precisa nas células, e as duas coisas se completam e se complementam. Então, ok. Em essência, o que faz um líder? Cuida de vidas. Então, o que é ser um líder? Cuidar de vidas. O irmão Miguel, ele passou para nós hoje 1 Pedro 5, o que fala lá? Rogo-vos, pois, presbíteros, o que mais? Amém. Não. Amém. Exatamente. Então, amém. Muito bem, é isso aí mesmo, tá? Mas ali, ó, presbítero, ok? O que o presbítero faz? Pastoreia. Essa palavra pastorear é alimentar. Você quer ser líder? Ou Deus te chamou para ser um líder? Qual é a sua primeira função como um líder? Alimentar. Quando você alimenta alguém, você está ganhando o coração dessa pessoa. Muitos de nós, às vezes, ou as pessoas, elas querem ser chefes, né? Tá certo? Mas um líder é alguém que alimenta. Alguém que alimenta, ele se torna líder. Então, o que um líder faz? Ele cuida de vidas. Valorizar o bem mais precioso que Jesus tem sobre a terra. A coisa mais preciosa que Jesus tem sobre a terra são ovelhas, quer dizer, são pessoas. Nós não estamos aqui para cuidar de coisas, só cuidar de eventos, cuidar de serviços. O nosso foco como líderes tem que ser pessoas.
Quem eu estou cuidando? Quantas pessoas eu estou apacentando? O líder do grupo familiar, no caso da célula, tem sob o seu cuidado o que a igreja tem mais valioso, as pessoas. Então nós temos que, como líderes, mudar a nossa perspectiva. A nossa perspectiva, o nosso foco são pessoas. Então fala aí, o nosso foco são pessoas. Fala para quem está do seu lado, o meu foco é pessoas. O meu foco é pessoas. Então quem são as pessoas? Incrédulos, irmãos enfraquecidos, ou como é que é? Desviados? Irmãos enfraquecidos, incrédulos, tá? E irmãos novos. Esse é o nosso foco. Ok? Funções de líder, ok? Cuidar do rebanho, conhecer as ovelhas, procurar as ovelhas, alimentar as ovelhas e é isso, alimentar as ovelhas. E agora eu quero fechar com o último slide, que são as considerações finais. Hã? Tinha um, né, rapaz? Ok. Último, proteger as ovelhas. Que tal nós falarmos juntos esses 5 pontos? Amém? Qual a função de eu como líder? O que eu devo fazer? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Amém, isso. E o último, lamentavelmente, todo esse resto do treinamento aqui, o Edmur vai passar para vocês quando for na sua região. Ok. Considerações finais, irmãos. Comece fazendo o necessário. Depois faça o possível. E de repente você estará fazendo o impossível. Amém? Amém. Vamos ler juntos? Comece fazendo o necessário, depois faça o possível, de repente estará fazendo o impossível. Então, o que foi passado aqui é uma visão. Tem muitas coisas muito ideais. Irmão, na minha cidade não dá, sou eu, tem 2, tá. Faz o seguinte, faz o necessário, faz o que dá, tá bom? Depois faça o possível, quer dizer, se esforce um pouco mais, vá até o seu limite, e a hora que você se der conta, coisas impossíveis estarão acontecendo. Amém? Então, dê o primeiro passo. Ok. Segunda consideração, somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Irmãos, esse aqui vai ser um processo, vai ser uma luta, vai exigir muita perseverança, mas tenha sempre claro isso. Nós somos humanos, mas não estamos lutando aqui por um sonho humano. Nós estamos aqui pelo causa do sonho de Deus. A primeira coisa que nós vimos hoje é o sonho de Deus. Então nós estamos aqui por um motivo, que é o sonho de Deus. Amém? Alvos não são sonhos mirabolantes, calcados numa fé otimista humana, sem base na palavra de Deus, palavra com V. Alvos são possibilidades reais de conquista, traçando um mapa ousado e seguro de como chegar lá. Então, o que nós vamos traçar como alvo não é um sonho mirabolante. Irmão, nós vamos ser 10 mil pessoas daqui 6 meses. Bom, até pode ser, mas por que nós estamos julgando isso? Quer dizer, vamos traçar uma estratégia, vamos ter um plano, vamos ter um alvo diante de Deus, com base na palavra, amém? E aí nós vamos trabalhar em cima desse plano, amém? E, finalmente, alguém já disse que se você estiver olhando, tá? Mirando é espanhol. Alguém já disse que se você estiver olhando no nada, certamente vai acertar em cheio. Deu para entender? Não, ok. Então reflita. Isso, então, pensa um pouquinho, ok.
Se você estiver, pensa numa meta, num alvo. Se você estiver olhando no nada, vai acertar em cheio. Deu para entender? Gente. Ok, de novo, hein? Agora estão filosofando. O que é o nada? Ó. Não entendi nada. Não entendi nada. É o seguinte, irmãos. Se nós não tivermos uma meta, é mais ou menos assim, tá? Se você não tem um destino, qualquer ônibus serve. Deu para entender? Se você não tem um destino, pode pegar qualquer ônibus. Mas se você tem um destino, você tem que tomar o ônibus certo. Então, se você não tiver nenhuma meta diante de Deus, você não tem nenhum propósito, você não quer chegar em lugar nenhum, então você vai chegar lá mesmo, você vai chegar em lugar nenhum. Entendeu? Mas você precisa, diante do Senhor, estabelecer um plano, uma meta, um alvo. Senhor, eu quero servir os jovens. Eu quero que na minha localidade o número de jovens aumente 20%, 50%, 100%. Isso é ter uma meta, isso é ter um alvo. E isso você determinar um lugar, e aí nós vamos traçar um plano para isso. Amém?